Bom dia para os comerciantes, lojistas, industriais do Rio Grande do Norte, dirigentes da CDL e da Federação dos Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte, meus amigos, minhas amigas. Estamos no podcast número 18, dia 27 de maio do ano 2021. Primeira notícia, uma crise hídrica afeta a inflação e põe em risco a oferta de energia. O operador nacional do sistema alertou o governo para o risco de déficit na oferta de energia que põe em risco a esperada recuperação. Não estivessem todos preocupados que, integralmente com a pandemia do novo coronavírus, a crise hídrica está tomando vulto nas regiões sudeste, centro-oeste, certamente a coisa que se caracteriza mais ainda pela falta de água nos reservatórios. E a atenção das autoridades se volta para essa necessidade. Campanhas para economizar água já deveriam voltar ao ar, mas com falar da economia de água e a higiene é um dos principais cuidados primordiais para enfrentar a pandemia. Quem não acompanha de perto o setor de energia, certamente se surpreendeu com a decisão do Ministério de Minas e Energia de criar uma sala de situação para acompanhar o suprimento de energia no país, anunciada há 10 dias. A medida teve justificativa forte. De setembro de 2020 a abril passado, os reservatórios hidrelétricos da região do país, sudeste e centro-oeste, notadamente, que representam 70% da capacidade de armazenamento de água do país, receberam menos volume de chuvas em 90 anos. Ou seja, desde essa formação, começou a ser registrada em 1931. Como resultado, o nível dos reservatórios dessas regiões chegou ao fim de abril com apenas 34,7% da capacidade ocupada. O menor volume desde 2015, quando o índice caiu a 33,58%. Na última crise hídrica severa no país, com reflexos na energia elétrica e consequências negativas ainda não superadas. A previsão é que os reservatórios terminem em maio ainda mais baixos, com 32,3% de capacidade. Será o pior registro desde 2001, outro ano de crise especificamente preocupante para a economia nacional e para a nossa agropecuária. O Nordeste, até que os reservatórios se mantêm no nível adequado. No Rio Grande do Norte, nós temos o maior reservatório hídrico, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no município de Itajá, que atualmente já tem 60% de sua capacidade de 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos d'água, ocupados pelas chuvas copiosas que caíram principalmente em Coremas, onde nasce o rio Açu, no estado da Paraíba, e que passa pelo Siridó, chegando até Itajá, no chamado Grande Açu, região de Açu. O debate sobre programas sociais deve migrar à inclusão de desempregados, afirma o economista Pai de Barros, que é encarregado de uma das maiores empresas de auxiliar recursos humanos no país e que tem tradição centenária no mercado de São Paulo. Ricardo Pai de Barros afirma que a gestão da pandemia no Brasil transformou a crise numa situação crônica que prejudica de forma mais intensa os mais pobres e contribui para o aumento da desigualdade social. Diz ele, abre aspas, os pobres e as empresas iriam perder muito menos com um choque do que com uma maneira agonizante com que a gente está fazendo em que a coisa é arrastada, lenta, fecha aspas. Ele defende que o debate sobre os programas sociais deve ser deixado de se concentrar no auxílio emergencial e incluir estratégias de reinclusão de milhões de desempregados no mercado de trabalho. Seu alerta é de que a volta desses trabalhadores vai demorar tempo demais se ficar a cargo da mão de obra invisível do mercado. Precisamos, diz ele, de um programa poderoso de reinclusão, reinserção produtiva e que não pareça que está sendo pensado. Integrantes da Comissão Consultiva do Censo, Pai de Barros, critica a falta de diálogo do Congresso com o IBGE, ao cortar o orçamento para o censo demográfico de 2021, já adiado de 2020, e reconhece que ainda há risco de falta de recursos
para a realização dele, embora o Supremo Tribunal Federal, em decisão, tenha mandado fazer o censo do ano de 2022. Ele diz que a execução do censo na pandemia era controversa, mas se viu, até pelas diferentes posições entre países europeus, mais do que fundamental a decisão de uma data para nortear o trabalho do IBGE. Não se pode definir ano a ano, argumenta. E o Supremo Tribunal Federal já votou e mandou que isso fosse resolvido de imediato e no início do ano 2022 seja feito o recenseamento do país para se saber realmente as prioridades, as premissas, onde nós moramos, o que fazemos, como estamos a viver, numa situação quase de penúria para muitos, numa situação de dificuldade para tantos, de choro e ranger de dente para quantos, e o luto que invadiu a casa a essas alturas de 455 mil brasileiros que perderam pessoas nessa pandemia. A Alemanha, por exemplo, está deixando para 2022 o seu recenseamento. A República Tcheca, do mesmo jeito. Não é surpreendente que haja opiniões nas duas direções do Brasil. Surpreendente é que o presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, na época foi a uma audiência no Congresso Nacional e ninguém questionou o que ela dava a impressão que era consenso e que íamos fazer para dias depois ser cancelado o nosso recenseamento. São necessárias as informações para, num bojo todo peculiar, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sabemos como vivemos, onde vivemos, como estamos e as necessidades mais prementes de cada casa onde os recenseadores irão bater. A Azul está em processo de busca de apoio para comprar a Latam. A companhia aérea Azul conversa com arrendadores dos aviões que são credores junto à Latam Group, em recuperação judicial. A Azul conversa com os arrendadores de aviões para preparar um plano cujo objetivo é comprar a Latam Brasil. A notícia é de ontem. E as tratativas com a rival, que tem sede no Chile, não têm surtido o efeito desejado, mas prosseguem. A Latam Group deve apresentar até julho o seu plano de recuperação judicial à Justiça de Nova York. A Azul poderá entrar nesse processo, a Azul brasileira, fazendo uma oferta para comprar a operação do Brasil com o apoio das empresas de leasing de aviões que estão no grupo principais de credores da Latam. Na segunda-feira última, no fim do dia, a Latam Brasil anunciou o fim do compartilhamento de voos da linha com a Azul e a Latam, desde agosto do ano passado, alegando desempenho abaixo do esperado. A Azul, horas depois, rebateu dizendo que tinha forte apetite pela consolidação, que a saída da Latam seria uma reação a esse processo. Haverá possibilidade de nós ganharmos assim o acervo, o que restou, o ativo bom da Latam vindo para a Azul. O valor econômico apurou que a Azul vinha sinalizando à Latam Brasil a sua intenção de avançar com consolidação, ou seja, comprar toda a operação da rival no país. Mas o grupo chileno, controlado pela família Cueto, resistiu. O Brasil representa cerca de 50% dos negócios da Latam Group. Até o momento não há proposta formal e nada deve ser oficializado antes da Latam Group apresentar oficialmente o seu plano de recuperação aos credores, mas marcha para uma solução positiva em favor da companhia aérea brasileira. Doações para a pandemia no Brasil já chegam a 7 bilhões de reais. As contribuições voltaram a ganhar fôlego em março e abril para a pandemia. O valor das doações para iniciativas ligadas à pandemia chega hoje a 7 bilhões de reais. A marca inédita para um movimento envolvendo uma única causa traz em si uma boa e uma má notícia. A boa é que após um esfriamento das contribuições, durante março e abril, elas voltaram a crescer, registrando valor em torno de 150 milhões de reais mensais, ficando em torno de 120 milhões para o mês de maio, que se aguarda até o final do mês. Afirma Márcia Woldes, presidente do Conselho da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, ABCR, que coordena o monitor das doações.
A plataforma acompanha desde março de 2020, em detalhe, valores doados em dinheiro, em produtos, em serviços, em infraestrutura, em favor da pandemia. A má notícia é que dificilmente o espírito doador dos brasileiros voltará ao que foi no início da crise sanitária. Para comparar, de março ao fim de maio de 2020, as doações somaram 5 bilhões 530 milhões de reais, enquanto que neste ano, até ontem, o valor não ultrapassava 460 milhões de reais. Mas o brasileiro tem um coração generoso e está mostrando a que veio para contribuir com o seu irmão, com o seu Patrício, numa hora tão difícil, nacional e do mundo todo. A Federação da Indústria do Rio Grande do Norte, FIERN, lançou ontem, quarta-feira, o seu novo trabalho, RN Exporta Mais, lançado ontem, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria. O Rio Grande do Norte Exporta Mais visa identificar mercados potenciais e trabalhar estratégias voltadas para exportações, além de aprofundar a preparação de empresas para o mercado internacional. Representando a FIERN, o diretor primeiro tesoureiro Roberto Serquis destacou a importância das exportações para a economia do Rio Grande do Norte. Como projeto poderá contribuir para ampliar a base da nossa economia. O gerente de políticas públicas internacionais da CNI, Fabrício Panzini, apresentou dados que mostram claramente o estado em que a balança comercial brasileira está em elevação. Eu já disse anteriormente que a Fundação Getúlio Vargas está acompanhando e projeta que poderemos ter um superávit comercial inédito com o exterior no ano de janeiro a dezembro de 2021, em torno de 85 bilhões de dólares, o que seria muito bom acontecer para a economia nacional. As exportações do Rio Grande do Norte de janeiro a abril de 2021 alçaram 135 milhões de dólares, o que significa um acréscimo de 25% em relação a 2020. Mesmo com a pandemia, com as dificuldades de exportar pela precariedade do Porto de Natal, do terminal salineiro de Areia Branca, mesmo assim, contêineres aéreos, mas tivemos uma alavancagem de 135 milhões de dólares nas exportações este ano de janeiro a abril. 25% a mais do ano passado e a maior cota de exportações nos 4 primeiros meses de ano, nos últimos 10 anos, no ano 2021, o que é uma notícia agradável. Esperamos que os outros meses do ano, até dezembro, essa força produza mais incentivo e mais crescimento para a nossa economia. Obrigado, bom dia, até a próxima semana.